mesmo. Os recursos são teus e a sabedoria para administrá-los vem do Senhor. Te agradecemos, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, permaneçam em pé só por mais um instante. Logo depois os irmãos terão um tempo aí de folga, assentados. Êxodo capítulo 2, versos 1 a 10. É o texto que leremos. Você que está no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube, você tem à sua disposição o texto bíblico que diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Pode assentar, irmãos. Como eu disse, irmãos, há certos momentos, certas datas, certos eventos valorizados em nossa cultura que casam com aquilo que a palavra de Deus valoriza. O Evangelho é tão poderoso que pode redimir uma cultura, depurando-a daquilo que é degradante e contrário ao amor de Deus e reafirmando aquilo que é traço da imagem e semelhança de Deus no homem e, por consequência, em sua cultura, que é esse conjunto de manifestações do ser humano em sua terra. O Dia das Mães é esse dia que também para nós é valiosíssimo, é dia de comemoração, porque a Igreja de Cristo reconhece que não existe e não existirá um outro projeto que substitua a família. É um projeto perfeito, posto que criado pelo Deus perfeito. Os papéis da família envolvem a participação da mãe, o papel daquela que é a figura maternal. Por isso, como fazemos a cada ano, queremos nessa manhã refletir a partir da palavra de Deus acerca da maternidade. E o nosso desejo é que você, filho, saia daqui hoje, você, filha, deixe essa transmissão rendendo graças a Deus por sua mãe, ainda que esteja viva em sua memória, porque alguns já não têm mais as suas mães ou a sua mãe aqui entre nós, mães que já faleceram. O outro alvo é que você, mãe, você, mamãe de todas as idades, sinta-se pela palavra de Deus encorajada a ser uma mãe melhor do que já tem sido. Eu agradeço a Deus por sua vida, agradeço a Deus pela vida da minha esposa que está aqui presente, que é a mãe dos meus filhos. Agradeço a Deus por sua mãe, querido irmão, por sua mãe, querida irmã, por todas as mães que nesse momento podem olhar para a palavra de Deus e terem a convicção de que podem ser muito melhores do que já têm sido. Pois bem, irmãos, esse texto nos fala de Moisés, o libertador que Deus usou para chamar Israel da casa de servidão, da casa de Faraó, para uma nova terra de liberdade, paz e prosperidade que o Senhor preparou para esse povo. Mas o texto bíblico, irmãos, lança luz sobre aquela que concebeu Moisés,
sobre aquela que corajosamente não permitiu que Moisés fosse morto precocemente por ordem de um genocida, que era Faraó, daquela mulher que, com grande amor e com fé no Senhor, influenciou decisivamente a vida de Moisés. O nome dela, Joquebede, que significa, traduzido do hebraico para o português, Deus é glorificado. É uma junção de duas palavras, glória a Deus, ou toda a glória a Javé. Esse é o significado do nome de Joquebede, a mãe de Moisés. Ela está distante de nós, porque ela viveu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Mas ela está muito próxima de nós, porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, nos apresenta muito daquilo que essa mulher significou, não apenas para a vida do Moisés, que tem esse nome, porque foi encontrado entre as águas. Esse nome lhe foi dado pela filha de Faraó, que a encontrou em meio ao capim, que naquela época era abundante nas margens do Nilo. Então ele foi retirado num cesto ali das águas, por isso o nome dele Moisés, que significa tirado ou achado no meio das águas. Num período de grande sofrimento para o povo de Joquebede, para o povo de Moisés, os hebreus. Volte-se para o capítulo 1 e você verá em Êxodo 1:22 a palavra de Deus narrando que, além do sofrimento de um trabalho penoso que os hebreus já desenvolviam no Egito, mesclado com a saudade da terra de origem e alguma incredulidade quanto às promessas que Deus fizera a Jacó, quando Jacó morreu, e morreu no Egito, ele, pai de José, a quem o Senhor mandou para o Egito, mais de 4 séculos antes, num período de fome. Isso foi providência para os hebreus. Então a palavra de Deus chega aqui, irmãos, ao cume da tristeza que o povo judeu vivenciava no Egito, dizendo que ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, o grande rio Nilo que corta o Egito, de quem os antigos historiadores sempre falaram. O Egito é uma dádiva do Nilo. Nesse grande rio, deveria se lançar todos os filhos homens dos judeus e apenas permanecerem vivas as filhas. Essa era, meus irmãos, a estratégia desse homem mau, desse homem incrédulo, porque sabia que os judeus estavam se multiplicando. E aqui mesmo no capítulo 1, Faraó chega a dizer no versículo 9 que aquele povo dos filhos de Israel já era mais numeroso e mais forte do que o povo egípcio. Vamos matar os homens que podem liderar uma guerra e podem tomar a nossa terra, e também eles já não poderão se reproduzir. Então deixemos as meninas que serão nossas servas, nossas amas, que nos serão muito úteis, mas os homens vamos matar a todos. É nesse momento que uma mãe temente a Deus, que, como diz o seu nome, viveu para a glória de Deus, demonstrou ser virtuosa, e como essas virtudes de Joquebede foram importantes para a formação de Moisés e para o livramento do povo de Deus, para a preservação em vida do povo hebreu. Aquela mulher, meus irmãos, vivenciava um tempo difícil, mas ela sabia que Deus, o Senhor da história, poderia transformar aquele tempo e abençoar grandemente a vida do seu filho. Veja quais são as virtudes que Joquebede cultivou, segundo o texto bíblico, o que está em perfeita consonância com aquelas 3 virtudes chamadas de virtudes teologais, apresentadas em 1 Coríntios capítulo 13, especialmente no versículo 13. Ao final leremos esse texto, mas vejamos a primeira virtude, que é a virtude da fé. Você que é mãe, precisa olhar para Joquebede e continuar confiando em Deus, crendo que Deus há de ajudá-la na criação, na proteção, no cuidado com o seu filho. A palavra do Senhor diz que ela, ao conceber, viu o seu lindo filho. E o primeiro ato de fé
é que ela decidiu escondê-lo por um tempo considerado longo, 3 meses. Havia vigilância sobre os hebreus. Sabia-se que Joquebede estava grávida e ela segurou o máximo de tempo possível aquela situação. Não permitiu que Moisés fosse enviado para aqueles que, em nome de Faraó, o jogariam no rio Nilo para que ele morresse afogado. No versículo 3, meus irmãos, a palavra de Deus diz que ela só liberou Moisés quando não havia mais possibilidade alguma de despistar a vigilância. Mas diz a palavra de Deus que continuou agindo como uma mulher de fé, porque ela não entregou seu filho nas mãos daqueles fiscais de Faraó, mas entregou seu filho nas mãos de Deus. Resolveu pôr Moisés num cesto de junco. É por isso que hoje em dia você sabe que existe uma peça que as mães usam chamada Moisés. Não é assim, irmã Aparecida? Existe o Moisés. É possível que o irmão Eliseu lembre do Moisés em que seus filhos ficaram. É isso mesmo, irmã Elvira? Tinha um Moisés lá em que a Eliane, o Elcio, o Helder, a Bete ficaram, né? Por isso, irmãos, esse cesto de junco em que ela colocou, demonstrava que ela estava entregando o seu filho nas mãos de Deus. Diz o texto bíblico que ela preparou aquele cesto com um betume, para que a água não entrasse no cesto e não matasse o seu filho, e não tendo outra solução, ela disse: o meu filho eu entrego nas mãos de Deus, e pôs aquele menino no cesto. Você precisa nesse momento considerar que isso não é fácil para nenhuma mãe, muito menos para uma mãe que já tinha tido o seu filho nos braços por longos 3 meses, amamentou o seu filho. Irmãos, a primeira gestação da minha esposa foi uma gestação chamada de ectópica. Aquele embrião ficou numa trompa e ela perdeu tanto o embrião quanto a trompa. A Samila teve os nossos filhos com uma trompa só. Imagine se tivesse 2, né, irmãos? O que é que não aconteceria? E eu estou dizendo isso para os irmãos porque nos doeu muito. Nós não convivemos com o bebê, nós não chegamos a vê-lo nascer. Era um embrião, mas quando vimos no exame que existia aquele embrião, como aquilo nos doeu. Choramos, oramos ao Senhor, e claro que com o tempo Deus se encarrega de colocar o bálsamo dele e de colocar um emplastro que é antes de tudo espiritual. Mas como doeu, meus irmãos, como dói ainda hoje pensar se seria um menino ou uma menina, qual seria o nome, como viveria essa criança. Eu fico imaginando, irmãos, com essa minha dor tão grande, a dor de Joquebede, 3 meses tendo seu filhinho no colo e amamentando, agora não vendo solução, resolveu apelar para Deus e dizer: Senhor, eu entrego meu filho, mas eu não entrego nas mãos daqueles que em nome de Faraó querem matá-lo, eu entrego em tuas mãos. O cesto vai seguir pelo rio Nilo, e como nós tantas vezes dizemos de Lourdes, seja feito o que Deus quiser. E está nas mãos de Deus. Não é assim de Lourdes que dizemos dos nossos filhos: meu filho está nas mãos de Deus, minha filha está nas mãos de Deus. Meus irmãos, essa mulher confiou Moisés aos cuidados de Deus porque ela era uma mulher de fé, porque os riscos eram elevados. Vejam o versículo 9, dizendo, meus irmãos, que Deus respondeu à fé daquela mulher com tão grande zelo e tão grande amor, porque aconteceu que enquanto Moisés viajava no seu barquinho, que era o seu cestinho betumado, a filha de Faraó, que estava se banhando nas águas do Nilo, soube que ali estava algo inusitado. E então, meus irmãos, diz que ela mandou uma criada buscar aquele menino, e os egípcios sempre foram muito supersticiosos, um povo politeísta. A suposição é que aquela mulher entendeu que naquele rio, que era considerado um deus também, estava sendo dado a ela um presente daquele rio. Ela não quis recusar. Vejam, meus irmãos, que não é exatamente o coração, não é exatamente o afeto dela pelo menino, é muito mais superstição, porque ela não quis levar para a casa dela. Ela tão somente
como uma supersticiosa que era, quando viu a criança, teve compaixão, mas disse: esse menino é dos hebreus. Ela sabia que o seu pai, o faraó, não suportaria a ideia de ela adotar um menino hebreu. Naquele momento, então, ao saber da religiosidade egípcia, a irmã de Moisés, que ali estava trabalhando, diz: queres que eu saia para buscar uma mulher hebreia que cuide desse menino? E a resposta dela é: sim, vai lá, chama sim. E a moça sai e chama a mãe de Moisés. Veja o que é viver pela fé. Num tempo de pobreza, escravidão e tristeza, aquela mulher, Joquebede, uma mulher que viveu para a glória de Deus e confiou em Deus, não apenas recebeu o seu filho de volta, como recebeu um excelente salário para cuidar do seu próprio filho. Continuou amamentando Moisés e pôde dar uma vida muito melhor a Moisés, porque agora ela tinha um salário que era pago pela filha de Faraó. A mulher, versículo 9, tomou o menino e o criou. E só quando Moisés estava grande, quando já sabia de tudo, segundo o versículo 10, é que a mãe disse: filho, vai agora cumprir a sua missão, eu vou te apresentar a filha de Faraó, em nome de quem eu te criei todo esse tempo. Meus irmãos, vejam o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 23. Antes de tudo, Joquebede foi uma mulher virtuosa porque cultivou a virtude da fé, da confiança em Deus. Ela confiou de todo o coração naquele que lhe deu seu filho. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. De quem era a fé? Dos pais, inclusive de Joquebede, que eu estou aqui destacando. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Uma mulher de fé. Agora vejam Atos capítulo 7, versículos 20 a 22. A palavra do Senhor assim nos diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Joquebede, quando liberou seu filho, disse: filho, vai agora fazer a melhor faculdade que temos na terra do Egito. Você será educado, aprenderá tudo que os egípcios sabem, e você, no temor de Deus, será poderoso, não apenas para falar disso tudo, mas nas obras que você realizará, você será reconhecido como um homem poderoso. Você nota, querida irmã, que é mãe? Você nota, meu irmão, que também é pai? Você nota, ó crente em Jesus Cristo, que viver pela fé é a solução? Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós podemos lidar com todas as circunstâncias adversas na constituição de uma família e na criação de filhos. Com a ajuda de Deus, nós podemos vencer. Você que é mãe, que vê o seu filho lutando contra alguma enfermidade. Você que é mãe e que chora porque o seu filho está longe do Senhor, vivendo no pecado. Você que é mãe e que olha para o futuro e pergunta-se: o que será do meu filho? Eu te pergunto: o que esperar para uma criança que com 3 meses de idade é colocada dentro de um cesto, num grande rio como o Nilo? Saber-se-ia Deus onde aquele menino iria parar, o que aconteceria com ele. Mas veja o futuro de Moisés, o libertador de Israel, aquele que é contado na história do povo de Deus como sendo aquele a quem Deus chamou para apresentar a terra prometida ao povo de Deus e firmar uma aliança do povo de Deus com o seu Deus. Eu conheci uma mulher de fé, dentre tantas outras, que foi minha ovelha na igreja que eu liderei antes dessa. E ela me contava a história do seu filho, que completara 50 anos de idade morando com ela. Ele
portador de uma enfermidade que o limita mentalmente. E sempre que eu a visitava, ela muito idosa, hoje ela tem 90 e poucos anos de idade, está viva, graças a Deus, venceu a Covid. Meus irmãos, ela me dizia que aquele menino era motivo de gratidão a Deus todos os dias da vida dela. Porque à primeira vista, poderíamos pensar que ter um filho com 50 anos de idade, morando na casa de sua mãe, sendo em boa medida dependente dela, ele trabalhava, mas trabalhava muito mais pelo auxílio do irmão, que era proprietário de uma gráfica. Isso poderia nos levar a lamentar aquele filho que com 50 anos de idade estava na casa de sua mãe. E ela então sentada no belo jardim da casa dela, de frente para uma praça, e eu sentado numa cadeira, ela com outra, e nós tomávamos um chazinho, e ela dizia: pastor, deixe-me te contar a história desse menino. A gestação foi difícil, eu adoeci. À beira do nascimento desse menino, os médicos disseram que dificilmente ele nasceria vivo, e o parto foi complicado, e ele nasceu, e no hospital os médicos disseram: ele não deve sobreviver. E então eu fiz uma oração a Deus, porque eu era uma nova convertida. Eu fiz a seguinte oração a Deus: Senhor, me dá o meu filho, doido, aleijado, com qualquer problema, mas me dá o meu filho. Irmãos, eu estou repetindo fielmente o que ela me disse: doido, aleijado, com qualquer problema, me dá o meu filho. E Deus me deu o meu filho, pastor, e ele anda, e ele fala, e ele até trabalha, e ele está aqui comigo. Eu sei das limitações dele, mas eu sei muito mais que ele nem deveria estar aqui, e ele está. Esse menino é fruto da oração de uma mãe sofrida, dizendo a Deus: me dá meu filho de qualquer jeito, eu não vou lamentar, eu não vou reclamar diante do Senhor por esse menino. E ela deu ao filho o nome de um pastor, que por sinal foi meu professor, foi professor do pastor Petrone, e talvez tenha sido também do Rogério, escritor muito conhecido, já faleceu também. Meus irmãos, uma mãe de fé é aquilo que se espera de uma mãe temente a Deus. A primeira grande virtude que eu encontro em Joquebede, e que eu oro a Deus para que Ele encontre em você que é mãe, é a virtude da fé. Você que está se preparando para ser mãe, que está orando ao Senhor por isso, considerando no tempo de Deus ter o seu filho, ter a sua filha. Então eu já vi ali o Miller olhando para a Tati, talvez dizendo: lembre-se, Tati, dos gêmeos que nós desejamos ter. Alguma coisa assim, Miller? Nem tanto, né, Miller? O Miller disse que foi mais ou menos. Porque, irmã Lourdinha, eu estou tentando agir com fé, né? Desejar logo gêmeos, né? Um casal tão bonito, né? Como o Miller e a Tati, recém-casados. Meus irmãos, a virtude da fé é necessária às mães. A segunda virtude, como disse, é a virtude da esperança. Mais uma vez eu pergunto a vocês: por que aquela mulher colocou o seu filhinho com 3 meses de vida num cesto no rio Nilo? A palavra do Senhor, meus irmãos, nos mostra que aquela mulher assim fez porque ela tinha esperança no Senhor, de que assim como Deus lhe atendeu tantas outras vezes, ela poderia esperar que Deus a atendesse mais uma vez. Ela não se desesperou, ela não perdeu a esperança frente às perspectivas sombrias para o futuro do seu filho. Ele nasceu homem, e Faraó queria que os meninos fossem afogados no Nilo. Então ela disse: não, eu espero em Deus que no Nilo ele estará, mas não afogado, no Nilo ele estará vivo. Veja o que diz o versículo 9, quando a filha de Faraó olha para Joquebede e diz: leva este menino, tira do Nilo. Esse menino não, esse hebreu não ficará aqui no Nilo. Para a glória de Deus, irmãos, Moisés ficou nos braços de sua mãe, bem distante do rio Nilo, e agora sob a proteção da filha de Faraó. Mãe, não se deixe vencer pela desesperança. Deus é poderoso para transformar o mal em bem, como disse José, antecedente de Moisés. Deus é poderoso, querido irmão, querida irmã, para fazer você em esperança crer contra a esperança.
É o que a palavra de Deus diz acerca de Abraão, outro antecedente de Moisés. Abraão, em esperança, creu contra a esperança. O que esperar desse mundo? Meus irmãos, sinceramente, como pôr filhos num mundo terrível como esse? Só pela fé. O que podemos esperar deste mundo? O pior, que é aquilo que está profetizado na palavra de Deus. Mas em esperança nós podemos crer contra aquilo que esperamos desse mundo. E qual é a nossa esperança? De que Deus é poderoso para transformar qualquer cenário, qualquer ambiente. Deixe-me te falar de uma outra ex-ovelha da antiga igreja que eu liderei. Essa irmã criou os seus filhos, 3 filhos, 2 homens e uma mulher, mas ela conheceu a história do Ian, xará do nosso pianista. O Ian nasceu, meus irmãos, com múltiplas deficiências. Má formação, terríveis problemas de saúde. E ao saber que aquela criança fora rejeitada pela mãe biológica, ela disse: eu sou a mãe do Ian. Meus irmãos, aquela criança com paralisia cerebral era o encanto da igreja. Era incrível como o Ian falava com os olhos. Todos queriam chegar perto do Ian. E me chamou a atenção como aquela irmã, chamada Nélbia, passou a experimentar problemas na coluna, porque o Ian cresceu, e ela dizia: não, o Ianzinho vai viver no meu colo. Meus irmãos, quanta esperança na vida de uma mãe que adota uma criança que fora rejeitada por uma mãe biológica, e amou aquele menino com todas as suas forças, e viveu para abençoar a vida daquele menino, tendo a esperança de que o Ian estava nas mãos de Deus. E eu não tenho dúvida de que o Ian foi uma criança muito feliz, muito amada, muito querida. A virtude da esperança, meus irmãos, é uma virtude para os crentes, para quem tem fé em Deus. Começamos falando da fé de Joquebede em Deus. E porque ela confiava em Deus, ela era capaz de crer contra o que se poderia esperar nesse mundo. E esperava em Deus que o futuro do seu filho seria melhor do que aquele que se poderia esperar para ele, baseado no decreto, no último decreto do maldoso faraó. A terceira virtude, e a maior de todas elas, a virtude do amor. Agora eu quero te chamar a olhar para o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, e recordar o que a palavra do Senhor diz. Agora, pois, permanecem a fé. Joquebede creu em Deus, por isso colocou seu filho nas mãos de Deus. A esperança, Joquebede esperou da parte de Deus aquilo que desse mundo não se poderia esperar. E o amor, Joquebede amou o seu lindo filho. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Não é sem motivo que o apóstolo João diz que Deus é amor. Joquebede amou o seu filho. Veja no versículo 2, a palavra de Deus dizendo que quando ela deu à luz aquele menino e viu que era formoso, ela o amou e disse: eu não vou entregar o meu filho. No versículo 3, a palavra de Deus diz que ela só pôs o menino no rio, quando o menino estava com 3 meses. Largou, meus irmãos, não em qualquer lugar, mas no carriçal. Carriçal, meus irmãos, é um amontoado de capim. É aquilo que é o nosso capim. Então ela colocou Moisés, meus irmãos, no lugar em que mais provavelmente Moisés poderia ser encontrado pela filha de Faraó. Amou o seu filho. Mas ela, antes de tudo, amou a Deus. Ela amou tanto ao Senhor que confiou em Deus, esperou em Deus e por isso amou a família que Deus lhe concedeu e amou seu filho com todas as suas forças. E o amor é a maior das virtudes. O amor nunca acabará. E está aí mesmo nesse capítulo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, o que é que a palavra do Senhor diz? Que o amor jamais acaba. Um dia, irmãos, as profecias desaparecerão, nós estaremos com o Senhor no céu. Para que uma mensagem acerca do Senhor, que é a profecia, se nós já estaremos na presença augusta do Senhor e eternamente seremos sustentados, alimentados, ensinados por Ele. Um dia as línguas acabarão, não haverão mais línguas.
a ciência um dia passará, mas o amor jamais acaba. A maior das virtudes de Joquebede foi o amor. Amou a Deus, amou a família que Deus lhe deu e amou aquele menino Moisés. Mãe, ame o seu filho. Se você se julga uma mulher de pouca fé, e se você se acha pessimista, mas se você for capaz de amar o seu filho ou a sua filha, está tudo resolvido. Meus irmãos, lembro-me de um Novo Testamento que os evangélicos distribuíam muito quando eu era criança. O mais importante é o amor. Isso estava escrito na capa, lembra, irmão Eliseu? O mais importante é o amor. É verdade, irmãos. Se nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, nós seremos capazes de amar aquilo que vem dele. Um filho é uma herança da parte do Senhor. Seja qual for a configuração do seu filho, é menino, é menina, tem tais limitações ou tais capacidades, filhos são herança da parte do Senhor. Galardão, bênção, presente, prêmio. A prova disso é que aqueles que perderam seus filhos sofrem muito. Meus irmãos, amar é a grande virtude que o Senhor espera das mães. No Dia das Mães, você que é mãe, pode comprometer-se em cultivar essas 3 virtudes encontradas em Joquebede. Certamente, como Deus abençoou aquela mulher de fé, esperança e amor, Ele te abençoará extraordinariamente no seu papel maternal. Que Deus, pois, abençoe as mães, parabéns aos filhos, parabéns às mães. Eu quero orar nesse momento, agradecendo a Deus por sua vida, você que é mamãe. Vamos ficar em pé?